Depois do enorme sucesso em torno do álbum M&M de 1989, que na época vendeu mais de 500 mil cópias, e da disputadíssima turnê Veludo Azul, que lotou casas de shows em diferentes cidades brasileiras, o público queria mais de Marisa Monte. Atendendo a pedidos, a cantora inicia em setembro de 1990 o que seria conhecido como o segundo trabalho da carreira e o primeiro gravado em estúdio, o álbum Mais. Com a boa repercussão em torno do primeiro registro de inéditas e a consolidação de Marisa como uma das grandes vozes da nova música brasileira, a gravadora não poupou esforços e investiu pesado na artista que não viria a decepcionar com o aguardado registro. Olá, eu sou o Kleber Fak e se você está chegando agora neste programa, pare e volte, porque nós já gravamos um primeiro especial focado no M&M, então volte aí no seu feed. E hoje eu tô aqui com ele, meu amigo Renan Guerra, e eu quero começar perguntando como que foi o seu primeiro contato com Mais da Marisa Monte? Olá, pessoal. Eu fiquei refletindo, tentando lembrar. Eu lembro que, obviamente, algumas canções já estavam no meu imaginário desde sempre, como Beija Eu e Ainda Lembro. Só que depois eu lembrei que teve alguma aula de português específica que a professora levou pra gente estudar Beija Eu, pra entender a formatação da canção. Só que ela levou o CD. E aí eu tive contato com o projeto gráfico do CD do Mais. E eu fiquei muito encantado. E daí eu lembro que isso foi muito impactante. Porque, obviamente, eu era uma criança pobre que só comprava CD pirata. Então eu não tinha contato com o CD original. E não sabia que, podia se fazer tantas coisas diferentes num projeto gráfico. Eu consegui anos depois comprar o vinil, estou aqui, ó, para você que está ouvindo, estou com ele em mãos, e ele tem um aspecto muito curioso, que a capa dele tem vários maisinhos, e esses mais podem ser destacados, então, ele é todo carteladinho, e ele é um projeto gráfico do Cláudio Torres, tem fotos da Márcia Ramalho, tem coordenação do projeto gráfico da Gisele Ribeiro e tem escriba de Nando Reis. Escriba que eu imagino que sejam as escritas, assim. E aí é muito curioso que descendo aqui para baixo tem Monte Criação e Produção Limitada, telefone, que na época tinha só 7 dígitos, e tem o contato do fax da Marisa Monte aqui também incluído, se você quiser mandar um fax para ela. É curioso que a versão em vinil, a capa acaba sendo… Esse mais fica branco, né? Sim. Aí a versão que a gente tem hoje em dia nos streamings, ela tem uns tons de alaranjado e vermelho nesse mais. E aí, na versão de CD, a capa branca era vazada. Então você via todos esse maisinho. Só que quando você tirava o encarte de trás, ele ficava branco também. Entendi. Era, diferente. E aí, a capa da cassete era mais próxima do que a gente tem hoje em dia no Spotify. Que já era, a impressão mesmo com o fundinho laranja, as coisinhas laranja. Acho muito curioso que essa é uma fase específica da indústria da música brasileira, em que vários discos têm essas coisas diferentes nos seus projetos gráficos, né? Quando eu gravei os especiais sobre a Adriana Calcanhoto, a gente também comentou disso, que os discos dela, os primeiros, também tinham essas coisas muito divertidas. Mas já que estamos falando em formato, o meu primeiro contato com a Marisa Monte nesse disco, na edição anterior eu falei que eu comecei ali pelo Verde, Amarelo, Cor de Rosa e Carvão, quando eu tinha passado por uma cirurgia, mas eu lembro que o Mais em específico, em 2002, a minha família foi viajar pro litoral de Santa Catarina e a gente tinha um CD pirata que era aquele 4 em 1. Tinha Adriana Calcanhoto, Cássia Eller, Ana Carolina e Marisa Monte. E todas as músicas da Marisa Monte eram do Mais. Então eu tenho uma memória afetiva muito grande com esse disco, assim, várias das músicas, o encontro com a Ed Mota, tudo assim. Eu lembro que já tinha criado um fascínio ali muito grande nesse material. E da mesma forma que o repertório de M&M foi testado nos palcos antes de ser transformado em um registro na extinta TV Manchete, o repertório do Mais foi construído em parte nas apresentações ao vivo e posteriormente transportado para dentro de estúdio.
Em julho de 1990, por exemplo, Monty havia se apresentado no Festival de Jazz de Montreux, onde ela tocou músicas até então inéditas do repertório dela, sendo Volte para o Seu Lar e Em Saboa. Meses mais tarde, entre setembro e novembro de 1990, a artista se dividiu entre o Skyline and Creative Audio em Nova York, nos Estados Unidos, e o estúdio Impressão Digital e nas Nuvens, no Rio de Janeiro, onde daria vida ao repertório do Mais. E logo de cara o trabalho chama atenção pela escolha da artista em trazer o Arthur Lindsay como produtor do disco. E se você não conhece o Arthur, ele é um nome importantíssimo do movimento No Wave, que aconteceu ali na cena nova-iorquina dos anos 80, que era uma galera que adorava enfiar penduricalhos nas guitarras e fazia um som mega ruidoso. Quem curte Sonic Youth, assim, o Glenn Branca, todos eles são uma galera ali que meio que brincava muito com essas experimentações. Aí fala que ela gostava muito do trabalho do Lindsay no Ambitious Lover, né? E eu lembro que eu li sobre essa banda, eu tinha várias revistas bis velhas, e eu li sobre o disco Greed deles, de 88. Só que eu nunca achava esse disco, eu fiquei anos procurando esse disco, porque, tipo, na época eu tinha internet, mas não achava, não tinha, tipo assim, um torrent desse disco. Esse disco não existia na internet na época. E aí, quando eu ouvi, eu fiquei muito encantado, porque depois eu fui entender o trabalho dele com o Caetano Veloso, todas essas coisas, mas o trabalho dele com o Ambitious Lovers também é muito interessante, que é uma mistura dessas coisas malucas que ele fazia, barulhentas, com a música brasileira. Então já tinha um diálogo muito interessante. Ele essencialmente vem do DNA, que era uma banda de no wave, e assim, o propósito, como o próprio nome do movimento diz, no wave, era uma resposta à new wave, então era a coisa mais experimental e mais maluca possível. E o Arthur Lindsay, ele acabou colaborando com a Laurie Anderson e o Ryuichi Sakamoto, meio que nessa época ali. E o Lindsay trabalhou 2 anos antes do Mais com o Caetano Veloso no álbum Estrangeiro, sendo um hábil articulador justamente nessa combinação de ideias dissonantes e transições, né, entre essa música pop e esse lado experimental. E era exatamente o que a Marisa precisava para o primeiro trabalho de estúdio da carreira. Afinal, a ideia do álbum, segundo ela, era, entre aspas, romper com essas acusações de crooner talentosa e instituir uma cara nova e coesa para o seu trabalho, dentro de um estilo muito próprio. E a própria Monty falou que na época ela estava em busca de uma turma dela, de uma galera dela que pudesse colaborar. E eu acho que ela encontrou nesse disco, né? Sim, se a gente pegar a ficha técnica, são vários artistas que trabalham com ela aqui pela primeira vez e que vão reaparecer nos próximos discos, assim. Tem pessoas que trabalham com ela até hoje, até os discos mais recentes. Mas tem uma turma ali específica que ela vai voltar a trabalhar muitas vezes. E eu acho que é aqui que a gente tem a definição de uma sonoridade Marisa Monte, assim. E também a voz de uma compositora, né? Porque por mais que tem faixas, às vezes, que não são assinadas por ela, mas são assinadas por esses parceiros, que também vão se tornar parceiros usuais do trabalho dela, e acabam delimitando uma marca do que é o universo da Marisa Monte, assim, que é algo que vai só crescer daqui pra frente. Concordo muito, eu acho que a Marisa se divide em 2 caminhos, né? O caminho do pop e o caminho do samba, e esse é o caminho do pop. Tanto que eu acho que a imagem da Marisa pro grande público, pra mim, ela já é construída nesse disco e consolidada posteriormente no Memórias Crônicas e Declarações de Amor, que é onde ela abraça uma parcela ainda maior do público e vira, tipo, a grande cantora brasileira, assim, daquele momento. E só que, diferente desses trabalhos anteriores em que ela atuava como intérprete, ela decidiu, de fato, como o Renan falou, assumir essa postura de compositora e de estreitar laços com alguns parceiros criativos que seriam bastante importantes. E eu acho que talvez o mais significativo dentro desse disco é o próprio Nando Reis, com quem ela viveu um breve romance na época, assim. Eu acho fantástico que ela sempre tem essa relação de pegar os boys que ela trabalha, então eu acho isso maravilhoso. E o Nando é muito curioso porque na época o Titãs estava passando por um processo de transformação muito grande. O Arnaldo Antunes viria a sair logo ali em 91, 92. O Nando Reis começava a se sentir mega deslocado dentro da banda, porque ele buscava por cada vez uma sonoridade mais pop, mais comercial, mais radiofônica. E ele encontrou nesse disco da Marisa uma possibilidade de apresentar muitas das canções que talvez não se encaixassem no repertório do Titãs naquela época, que estava indo de um som cada vez mais cru e mirando no grunge, que seria ali no Titanomaquia. E dentro desse disco, ele tem 3 composições com ela que são, assim,
fantásticos. Eu acho que a gente pode comentar cada uma delas, mas a minha favorita, e talvez a favorita desse disco, é Ainda Lembro. Ela tem participação do Ed Mota, que era parceiro da Marisa Monte lá no comecinho de carreira, nos anos 80. Eles excursionavam entre o Rio e São Paulo num repertório mais de soul funk. E pra mim é uma canção muito bonita, assim, porque é uma dessas canções melancólicas de amor, assim, que oscilam entre esses momentos de melancolia e de celebração ao amor, mas que encontra nessa combinação perfeita dos vocais dos dois, assim. Eu acho perfeita essa música. E eu acho que tem muito sentido que as coisas do Nando não se encaixassem nos Titãs daquele momento. Eu sei que ele conta no documentário que tem disponível no Star Plus que ele ficava um pouco bravo, que ninguém queria gravar as músicas dele. Mas, tipo assim, as coisas que ele tava compondo naquele momento não faziam sentido dentro daqueles Titãs. Porque o Titãs só vai ficar, tipo, romântico e depois vai virar até meio cafona já pra virada dos anos 2000. Depois o acústico. E aí acho que então eu acho que aqui é muito interessante que ele acha uma outra voz que dá o refinamento que essas canções precisam, assim. Eu acho que a Marisa tem essa coisa de ser refinada de um jeito muito positivo, de conseguir misturar o popular com diferentes gêneros, e eu acho que isso aparece muito bem quando ela canta as coisas do Nando Reis. Eu acho que Ainda Lembro, com a participação do Ed Mota, é tipo um exemplo muito interessante desse encontro de universos, assim. Sim. Com ele, ela ainda tem Diariamente, que eu acho outra canção fantástica, que anos depois seria regravada e transformada em um comercial por uma marca de produtos de cabelo, assim. Então acho que rendeu alguma boa graninha aí pro Nando Reis. E Tudo Pela Metade, que é lá perto do encerramento do disco. Mas eu acho que meio que consolida essa capacidade dele de transitar ali por Mustafa entre também estilos. É dele. Mustafa, verdade. Mustafa Que é a que também é fecha. dele. Exato. É dele com ela. Outro titã que na época estava deixando a banda e viria a se transformar em um dos principais parceiros criativos da artista é o Arnaldo Antunes, e é com ele que ela inaugura o disco, né, com a composição Beija Eu, que talvez seja o principal sucesso desse disco, e um dos maiores sucessos da carreira da Marisa, né? Sim, eu acho que Beija Eu tem também a ver com o momento que o Brasil vivia ali de música. Eu falei, né, anteriormente, a gente viu um momento específico do mercado musical, mas a gente tinha outras coisas que estavam acontecendo. Por exemplo, era uma época que a Bis tinha uma grande circulação, e é a época que basicamente a MTV passa a existir, passa a ser influente. A MTV Brasil surge em 1990 e a Marisa Monte passa a ser uma estrela muito grande dentro da MTV. Ela tem o clipe de Beija Eu, que é um clipe ótimo. E essa não é, por exemplo, uma faixa que tocou em trilha sonora de novela. Tem várias outras músicas do disco que estavam em trilha de novela. Mas Beija Eu não tava. E é uma faixa que faz muito sucesso com o clipe, com as reexibições do clipe. E cria esse imagético da Marisa, que depois até vai ficar mais grande do que a gente vai falar no próximo episódio. Mas eu acho que aqui já é uma relação muito interessante dela com a imagem e com a TV. Perfeito, perfeito. Eu acho que esse disco, ele de uma certa forma, ele é muito radiofônico pra mim. Eu acho que cada canção ali parece que é um single em potencial. E ainda junto com o Arnaldo Antunes, ela tem Volte para o Seu Lar e Eu Não Sou da Sua Rua, que é uma parceria dela, do Arnaldo com o Branco Melo, né? E é outra canção assim alta, que foi regravada posteriormente por outras pessoas. Só que mais do que isso, o Mais é um evidente exercício da transição para a fase seguinte da cantora, com o verde, anil, amarelo, cor de rosa e carvão. E isso fica bem reforçado nessa relação dela com o cancioneiro popular, com o samba e com esses olhares para essa música. Mas não acho que não é nem periférica, mas de sertão mesmo, de olhar para além desse limite de Rio e São Paulo, de olhar para a cultura do Nordeste. E eu acho que a gente tem aqui 3 canções representativas disso. Borboleta, eu já digo de cara que é uma das minhas favoritas, porque ela tem essa coisa meio transcendental, meio dream pop quase, assim. A voz dela... E é uma música de folclore, né? É folclore, que ela assume uma formatação muito diferente. Mas tem Ensaboa, que no fim das contas é uma canção do Cartola, só que ela vai costurando uma variedade de outras composições junto com ela, né? E é interessante que Ensaboa tem a participação das cantoras da velha guarda da Portela, a Dona Doca, a Dona Surica e a Dona Eunice. E acho que é um desses primeiros contatos mais próximos dela com a velha guarda da Portela, que a gente sabe que depois vai se tornar uma coisa muito importante. Ela tem até um documentário junto com eles, e é um trabalho muito interessante de resgate, de valorização desses artistas. Perfeito. E eu quero perguntar, Renan Guerra, quais são as suas composições favoritas do Mais?
Nossa, é difícil escolher uma. Não precisa ser uma, podem ser as suas favoritas, porque esse disco, de fato, não tem como, assim. Eu acho que ele é bem versátil, tem muita coisa, né? Eu sei na mira que depois a Negra Lia gravar é excelente, é uma composição só da Marisa Monte. Eu acho que tem essa sedução pop dela. Eu gosto muito da versão que ela faz de Noite na Cama, Do Erasmo. que é uma música ela é do Caetano, né? Caetano, verdade. O Erasmo, ela fica gravada do Caetano num disco ao vivo do Caetano. Daí depois ela é gravada pelo Erasmo, que tá no disco importante do Erasmo, Carlos Erasmo. E só que eu acho que é interessante que ela faz um resgate também pra gente olhar pra esse próprio trabalho do Erasmo, assim, que é aquilo que a gente falou, de ela ser além de ser uma grande compositora, de ela ser uma intérprete com um olhar interessante pro repertório, assim, de que sabe caçar as coisas que vão ficar bem no trabalho dela e consegue fazer versões que ficam muito simbólicas, assim. Tem outras versões de Noite na Cama, mas eu acho que a versão dela é muito marcante pra uma geração inteira, assim. Sim. Eu gosto muito desse olhar que a Marisa tem pra música do Erasmo e do Roberto, que é uma coisa que vai ser acentuada lá no Memórias Crônicas e Declarações de Amor, que é esse repertório de cancioneiro brega, de popularesco, de música romântica. E eu acho que ela, de fato, o que você falou é muito isso, assim. Ela é uma adaptação muito inteligente. E musicalmente ela é muito interessante, que ela tem toda uma variação de percussão de fundo, a música meio que encolhe, cresce, então ela joga muito com essas possibilidades. E eu acho que esse é um aspecto bem curioso do disco de maneira geral, que é essa riqueza de elementos que a gente tem dentro dele. Porque ele é um disco de MPB, mas ele é um disco de música pop, só que o tempo inteiro tem, tipo, todo um aparato de fundo, assim, você ouve umas camadas de guitarras, que são as guitarras do Arthur Lindsay ali. Incrível. Você tem o teclado muito característico, muito presente no disco inteiro, assim, é um teclado que soa muito alto, lembra muitas coisas que o Carlos Trilha viria fazer com Legião Urbana, assim, de destacar o teclado, assim, de uma maneira muito característica. A percussão é riquíssima, o uso das vozes, você meio que consegue ouvir cada um dos instrumentos. A própria música de abertura, que ela começa com aquele violão, assim, meio... É uma viola, meio... Parece ela... Não sei, você consegue perceber todas as notas, as cordas que ela vai tocando, sabe? Eu acho que o que mais me encanta, e voltando, ouvindo esse álbum de novo, assim, é a atualidade dele. O quanto ele continua muito moderno, muito fresco. Ele não tem cara, tipo, se me dissessem, esse disco é do início dos anos 2000, esse disco é de outra data específica, eu acreditaria, entendeu? Porque ele tem um acabamento muito pop, que você pode ouvir e fica ali, tipo, ouviu, não prestou atenção, ok. Só quando você fica atento às coisas que estão acontecendo, são muitas coisas interessantes acontecendo em cada canção, assim, tem um cuidado minucioso, que é muito interessante, que eu acho que tem a ver com a produção do Arthur Lindsay, mas que também tem a ver com todas as pessoas que ele traz para trabalhar nesse disco. Você falou dos teclados, tipo... Metade das faixas que tem teclado, elas são tocadas basicamente pelo Ryuichi Sakamoto, que é basicamente o meu vovô. E as outras faixas que tem o teclado são tocadas pelo Bernie Orwell, que é do Funkadelic, que era do Parliament. Surreal. É tipo assim, é muito foda. E você pega as outras pessoas que estão nesses créditos, é tipo assim, a percussão do disco é do Naná Vasconcelos, que é simplesmente um dos maiores artistas que a gente teve no Brasil, assim, na história. Aí você vai ver outros... Quando você pega essa ficha inteira, você fica enlouquecido, assim, com as pessoas que tem dentro do disco. Eu acho muito curioso, por exemplo, que os técnicos de gravação e mixagem do disco, o Patrick Delay, que é um deles, já trabalhou basicamente com a Mariah Carey, a Laurie Anderson, o Sufjan Stevens, a Sam Vincent, que a gente ama. E o outro cara que fez a mixagem, que é o Roger Montenat, ele é basicamente o produtor de vários discos do Yo La Tengo. Ele produziu o I Can Hear the Heart Beating On, o Summer Sun e o Electro Opur. Então é tipo assim, são uns nomes muito fodas envolvidos no trabalho. E são nomes que depois continuam trabalhando com a Marisa ainda nos anos 90, porque ela se deu muito bem com essa equipe toda. E eu acho que o mais interessante desses artistas é que são todos artistas muito grandiosos, de talentos muito amplos, e que estão ali a favor do trabalho da Marisa. Sim, não nunca é, tipo, não tem sobrepõe aquela... ela, né? Isso, eu acho incrível. Tipo assim, tem o Ryuichi Sakamoto ali tocando, mas não é tipo assim, uma coisa que ela ficava dizendo, essa pessoa tá aqui pra aparecer mais. Ela tá aqui a favor desse trabalho, que é um trabalho conjunto, assim. Perfeito, acho que isso é muito interessante.
Perfeito. Eu acho que esse disco ele é um importante reflexo do que é a própria indústria da música do início dos anos 90, que era uma indústria que começou a comercializar o CD, né? Lembrando, o CD começa a ser comercializado ali no início dos anos 80, até o começo dos anos 80 a gente tinha uma tiragem muito grande de vinil, mas aqui começa de fato a circular o CD por principalmente aqui no Brasil, em 1991, um ano bem significativo para isso, e o quanto as gravadoras investiam nesses trabalhos. Esse disco, ele deve ter custado, assim, algo em torno de 500 mil a 1 milhão de reais, sabe? Uma coisa muito grande. Tem muita gente em estúdio, tem muito produtor, tem muito nome grande envolvido. Imagina o preço de transportar essa galera pra cá e pra lá, e alocar, e ficar hospedado, e se juntar em estúdio. Que aí a gente tá falando só dessa parte de produção, mas tem ensaio antes de entrar em estúdio, tem todo um aparato musical. Então, ele é um disco que depende de uma estrutura muito grande, e que eu acho que é um disco que hoje em dia seria muito difícil de reproduzir, com esse time de compositores, de instrumentistas juntos com ela, sabe? Eu acho que é um cenário muito específico, Sim. né? Porque nos anos 90, grande parte dos artistas conseguiu fazer essas gravações no exterior. Nos anos 80 até tem alguns discos que a gente sabe que foram produzidos lá fora. Tipo, o Djavan conseguiu, a Baby do Brasil fez algumas coisas assim. Mas era muito raro. Nos anos 90, ele estava, tipo assim, jorrando dinheiro. Tem disco da Maria Bethânia que ela vai e fica em 5 cidades do mundo Sim. gravando, sabe? É tipo muito foda, porque a gente sabe a potencialidade desses artistas e a qualidade de poder ter um espaço foda pra gravar, sabe? Você ter a percussão do Naná Vasconcelos num estúdio foda, é óbvio que o resultado vai ficar, tipo assim, lindo. E é isso que a gente tem no final. É um produto muito bem acabado. E eu acho muito interessante que é um produto que fez sucesso, inclusive, lá fora, né? Sim. A Marisa se sai muito bem na… Esqueci. Billboard? Nos charts, como diz, como diz os gays, os charts. Ela consegue vender muito bem dentro da tag lá de World Music nos Estados Unidos. O disco seguinte, ainda a gente vai falar no próximo episódio, vai mais além nesse sentido. Mas acho que esse disco aqui é meio que o cartão de visitas dela para esse público estrangeiro. E é óbvio que essa ficha técnica de nomes internacionais ajuda ela a chegar nesse outro mercado. Mas acho que é muito interessante como apresenta ela para o mundo, assim. E de uma forma muito interessante, porque tem essa música brasileira, mas tem um diálogo com a música internacional do mundo todo. Perfeito. Eu acho que é até engraçado que nessa época era muito comum, por exemplo, às vezes os artistas gravavam tudo aqui, e aí era muito comum você fazer a mixagem e a masterização do artista com algum produtor ou algum engenheiro de som internacional, sabe? Que era Sim. um pouco de fato pela técnica, pela questão de ter acesso a uma possibilidade de um material de compressão um pouco mais interessante ali, mas um pouco tinha era quase uma aura de esse disco foi mixado em Los Angeles, esse disco foi masterizado na Inglaterra, sabe? Trazia esse charme especial e valia a pena para as gravadoras investir, porque primeiro que o Mais ele foi recebido de forma muito positiva, tanto pela crítica quanto pelo público. O álbum vendeu mais de 700 mil cópias. Então, assim, todo esse investimento de estúdio se pagou só com a vendagem do disco. E o Mais seria uma presença garantida em diferentes novelas da Rede Globo. Eu Sei, por exemplo, fez parte da trilha sonora da novela O Dono do Mundo, da Rede Globo. Ainda Lembro fez parte da trilha sonora da novela Deus os Acuda, também da Rede Globo. Amo essa. E Rosa fez parte da trilha sonora das novelas Fera Ferida, Desejo Proibido, Espelhos da Vida e Além da Ilusão. Então, assim, anos depois de lançada, essa composição continuou sendo reaproveitada nas novelas da Rede Globo ali. Eu acho muito interessante que a Marisa é um caso quase raro de artista que consegue fazer muito sucesso com a crítica no Brasil e muito sucesso popular. É muito raro, porque às vezes, sei lá, tipo, os discos mais amados da Maria Bethânia pela crítica não são os discos dela que às vezes mais vendem. E a Marisa sempre teve assim, os discos da Marisa que mais venderam são os mesmos discos que a crítica também ama. Nossa, é verdade. E acho isso muito, muito interessante, porque eu acho que mostra esse refinamento pop dela de conseguir fazer coisas que, como a gente falou, são muito… A primeira audição parecem muito simples e muito fáceis de ficar na nossa cabeça, mas tem uma complexidade ali por trás que é muito interessante. E eu acho que esse disco é a grande prova disso, porque é a primeira apresentação dela nesse processo de poder trabalhar as faixas como uma construção mesmo, cheia
cheio de detalhes, cheio de coisas. E acho que é uma virada de chave também na forma de se produzir, a forma de se pensar cantoras de MPB nos anos 90. Porque a gente vinha de um espaço que as cantoras eram só intérpretes. A gente tinha cantoras e compositoras, tipo a Rita Lee, a Marina Lima, a Angela Rorô e tudo mais. Mas acho que aqui muda uma chave. Tanto que a gente falou no primeiro episódio o quanto o primeiro disco da Marisa influenciou na forma que foi produzido o primeiro disco da Calcanhoto. Esse segundo disco, Mais, é muito fundamental o sucesso dele para que a gravadora libere a Adriana Calcanhoto para fazer uns senhas, entendeu? E diga assim, você tem esse dinheiro, você faz o que você quiser, porque a Marisa fez o que quis e deu certo. E aí também dá certo pra Adriana e vai dando certo para outras cantoras que também conseguem chegar e fazer o que querem, né? Eu acho que ela acaba impactando até na própria relação com o rock, não apenas na MPB. Por exemplo, se você pega o Descobrimento do Brasil, do Legião Urbana, é um disco que bebe muito disso, desse acabamento de ser um disco mais de música pop, mas com umas camadas, algumas texturas que não são desse tipo de composição, sabe? A própria Marisa, posteriormente, vai colaborar com o Renato Russo numa canção que foi lançada póstuma, mas eu sinto que o impacto dela dentro da indústria da música brasileira na época, assim, é muito grande. E aí, lembrando, a gente tá falando de 1990, o disco sai em 91, né? Num período ali onde rola o confisco, onde as pessoas tecnicamente não têm mais dinheiro tecnicamente para consumir produtos culturais. A cultura é sempre o que fica em segundo plano em momentos de crise, né? Mas ainda assim ele é um disco comercialmente bem recebido pelos brasileiros e ele circula muito. Os espetáculos dessa turnê também são todos lotados praticamente. Tipo, a galera colocava aquela placa, vai ter show da Marisa Monte, 2 dias depois colocava aquele adesivão assim, esgotado, já não tinha mais ingressos. Então, eu acho que dá pra sentir muito do que foi o impacto dela na época. E na época do lançamento, a crítica do jornal O Estado de São Paulo elogiou o disco, afirmando que a cantora estava, entre aspas, menos dramática, com a voz ainda mais afinada e cristalina, o que parecia impossível. Marisa chega a comover e definitivamente ingressa no panteão dos titãs em todos os sentidos. Então, reforçando essa relação dela tanto com o Nando Reis quanto com o Arnaldo Antunes. E em uma análise de retrospectiva de 2020, o jornalista Mauro Ferreira, do G1, afirma que o álbum, entre aspas, reverteu expectativas de quem ansiava por outro disco com lapidação de joias da música brasileira. O Mauro também escreveu, abre aspas, álbum moderno, mas resistiu bem ao tempo sem envelhecer. Analisado em perspectiva, o álbum Mais é ótimo exemplo de que às vezes uma cantora pode e deve virar o disco no auge, sem esperar o desgaste da fórmula, quando então já pode ser tarde demais. Eu acho muito interessante isso que ele fala de uma ousadia de virar esse disco enquanto ela tá no auge, assim. Porque ela era, tipo, a grande sensação daquele momento específico. E ela poderia ter feito outro disco. O repeteco do MM, total. Ela poderia ter feito isso. E seria ótimo, a gente ia gostar. Só que eu acho que não teria o mesmo impacto de fazer uma virada de chave tão grande, trazer esses compositores jovens e criar uma nova coisa. E aí ela muda toda a estrutura, porque você pensa, depois disso, esses compositores jovens passam a ser olhados por todos os outros intérpretes da música brasileira. Assim, o Arnaldo vai virar queridinho, por exemplo, da Maria Bethânia. É óbvio que ela não estava atenta nos Titãs e teve que a Marisa Monte ali dizer, tem gente legal aqui, gente, vamos ficar atentos nesses negócios, sabe? Acho que isso também é muito interessante dessas mudanças que a Marisa causa. Perfeito. E o sucesso do disco foi tamanho que o Mais teve músicas lançadas como singles até 1993. Então é um trabalho que ele circulou por quase 2 anos. E isso é muito tempo. Normalmente um disco sai num ano, ele circula no máximo 1 ano e meio, assim, 1 ano no Brasil. Nessa época até era só 1 ano, né? Às vezes eles faziam, os artistas nos anos 80 tinha aquele esquema de gravar disco todo ano, né? Todo ano, exato. E aqui ele se estendeu muito, ela conseguiu trabalhar, ela conseguiu... Eu acho que reflete até atualmente, assim, por exemplo, o Portas, que é o disco que ela lançou em 2021, e ele continua rendendo. Eu acho que todos os trabalhos posteriores dela meio que seguem esse esquema de lança o disco, depois lança uma versão ao vivo dele, então ela continua fazendo render uma coisa que ela pega. Então, já é uma estrutura que também é ela que coloca no mercado, porque todos os outros artistas antes assinavam contratos que eles tinham que lançar disco anualmente. Tipo, tanto que se a gente pegar a discografia da Rita Lee, é um absurdo, assim. É todo ano uma pedrada de um disco foda. Só que, obviamente, nem todo artista
artista é a Rita Lee e não vai conseguir lançar todo ano um disco foda. E aí você vai ver que a maioria dos artistas nos anos 80 é um disco bom, 3 discos ruins, porque era uma produção, tipo, sem sentido, de muito veloz. E aí eu acho que ela também coloca assim, eu vou lançar quando eu tiver coisa pra lançar. E aí é assim que passa a ser. Eu acho que isso também é interessante. Perfeito. Renan Guerra, quero perguntar pra você qual que é o impacto do Mais ainda hoje e a nota que você dá pra esse disco maravilhoso da Marisa Monte. Então, como eu falei anteriormente, a voltar a ouvir esse disco assim na íntegra, né, pra gravação desse episódio, me fez pensar o quanto ele é moderno e o quanto ele ainda soa muito atual, assim, é muito interessante o cuidado da produção, as letras, tem um refinamento que é até raro hoje em dia, assim, de pensar na música pop pelo tempo de produção, o cuidado que se pode ter com as coisas, assim. Então acho que é um disco muito interessante. Eu dou uma nota 9, porque eu acho que tem algumas coisas, alguns momentos ali mais pro final que às vezes me perde um pouco em algumas faixas. Algumas coisas se sobressaem mais que as outras, mas eu acho que tem canções, assim, geniais aqui dentro, assim. Eu acho que ainda lembro, por exemplo, um negócio surreal de lindo, assim. A voz dela tá num nível também que é absurdo. Perfeito. Compartilho desse mesmo sentimento. Eu acho que o fechamento do disco ele é um pouco estranho, assim. Parece que, por exemplo, Mustafa é uma música que eu acho meio... não sei, e aí meio perdida ali. Meio perdida. E aí, quando ela começou a relançar algumas músicas daquele projeto dela, né? Que ela começou a revisitar as coisas do começo da carreira. Eu falo, nossa, essa música aqui é tão boa. Podia ter entrado aqui ou podia ter entrado alguma outra coisa. Então, eu acho que esse fechamento é meio estranho. Mas ainda assim, minha nota 9.5. Eu acho que esse disco, ele só não é perfeito, assim, por conta desse fechamento, essas estranhezas aqui. Mas eu sou completamente apaixonado pelo contexto de música pop e que quando você começa a desmembrar, você vai vendo tantas nuances assim dentro desses discos. Por exemplo, meu disco favorito da vida é o Pet Sounds do Beach Boys, assim, nesse sentido de ser um disco de música pop, mas com uma complexidade única. O Thriller, do Michael Jackson, é outro disco que você fala assim, é um disco que grita música pop, mas quando você começa a perceber as nuances dele, você vai percebendo um acabamento de linha de baixo, de bateria, de percussão, tem muita de voz. E eu acho que o Mais é exatamente isso. Ele é um disco essencialmente de música pop, tanto que ele caiu perfeito nas graças do público, vendeu quase 1 milhão de cópias de disco. Eu imagino que ele já tenha vendido hoje em dia 1 milhão de cópias. Assim, deve ter passado já. Mas quando você começa a perceber, nossa, esse tecladinho aqui tá muito bonito. Quem que fez esse tecladinho? Ryuichi Sakamoto. Nossa, quem tocou essa guitarra aqui? Nossa, foi o Arthur Lindsay. Quem fez essa percussão? Naná Vasconcelos. Então, assim, não é um álbum bobo, não é um álbum óbvio. Tem muita textura, tem muita profundidade. E eu acho que é isso que é a beleza do trabalho da Marisa nessa fase inicial. O quanto ela conseguia trazer esse substrato, essa profundidade, esse refinamento para músicas que, no fim das contas, tratam de sentimentos, de percepções que são muito universais, são muito simples, são muito humanas. O quanto ela consegue engrandecer relações e sentimentos de um jeito que é muito único e que vai abrir passagem para o nosso próximo álbum, que é, de longe, o meu favorito aqui. O Clássicos VFSM é um projeto paralelo do podcast Vamos Falar Sobre Música. Apoie a gente no site padrim.com.br/podcast VFSM. Por apenas R$5 por mês, você tem acesso a esse e outros programas lançados com antecedência e ajuda a gente a tirar um tempinho para pesquisar, para escrever, para se organizar e gravar e produzir esse conteúdo para vocês com muito carinho. Eu sou @KleberFak no Twitter e no Instagram e você também pode acompanhar o meu site, musicainstantanea.com.br. Lá eu organizei há um bom tempo já, tem quase 10 anos, uma discografia comentada analisando do pior para o melhor lançamento da Marisa. Eu sou _Renan Guerra no Instagram, no Twitter e no TikTok. É isto. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, @podcastvfsm em tudo. Segue a gente na sua plataforma de streaming favorita e, se puder, apoie o nosso podcast. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima edição do programa. Tchau, tchau. Tchau, tchau.